Olá, caro aluno, bem-vindo à nossa primeira aula de comunicação. Você já pensou na importância que a comunicação tem para nós humanos? É isso que nós vamos trabalhar aqui hoje. Ao comunicar, expressamos as nossas ideias, opiniões, emoções, compartilhamos as nossas dúvidas, incertezas e também soluções e a nossa própria história. Certamente, o mundo não seria o mesmo e não existiria sem a comunicação. Antes de mais nada, precisamos saber o que é a comunicação. A comunicação é uma das capacidades humanas mais fundamentais. Desde a antiguidade, o homem busca meios para se comunicar. Apesar disso, ainda hoje, a maioria das pessoas não sabe se comunicar. Muitas pessoas, por medo, por dificuldade, por timidez, deixam de se comunicar e outras, por uma postura autoritária, apenas informa. E informar é diferente de comunicar. Informar é um ato unilateral que envolve a pessoa que tem uma informação a dar, enquanto que comunicar implica em tornar algo comum, fazer-se entender e provocar reações no receptor. Por isso, comunicar pressupõe interação e saber ouvir. Agora, vamos entender direito o que é comunicação de fato. Comunicação é um processo de transmissão de uma mensagem de alguém para outro alguém. Isso pode ocorrer através do uso da fala, das expressões faciais, das expressões corporais, a escrita e vários outros, certo? E quanto às subdivisões, a comunicação ela pode ser intrapessoal, a comunicação pode ser interpessoal, pode ser uma comunicação corporativa, publicidade, jornalismo, etc. A comunicação ela está em tudo na nossa vida e cabe nos escolher as melhores ferramentas para nos comunicar melhor. Vamos agora nos ater a esses dois primeiros itens, essas duas primeiras subdivisões da comunicação, a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. O que é a comunicação intrapessoal? Comunicação intrapessoal é aquela comunicação que a pessoa tem consigo mesma. Ou seja, o emissor e o receptor da mensagem são uma pessoa só. É o diálogo interior onde são debatidas as nossas dúvidas, perplexidades, dilemas, as nossas orientações, as nossas escolhas. Dá para arriscar que a reflexão sobre um assunto é uma comunicação intrapessoal. E o que será comunicação interpessoal? Vamos lá? Comunicação interpessoal é quando quem fala é um e quem ouve é outro. Ou seja, tem um emissor e um receptor. E a mensagem transmitida está no meio dos dois. Então, assim como a comunicação intrapessoal é importante para a gente se definir como indivíduo, a comunicação interpessoal é importante porque é ela que estabelece a qualidade dos nossos relacionamentos. E isso é muito importante porque somos seres sociais e gostamos de interagir. Quando você tem uma mensagem para passar, você quer obviamente que a sua mensagem seja compreendida, não é mesmo? Então, existem alguns problemas que podem atrapalhar essa comunicação e é isso que a gente vai ver agora. Problemas que podem atrapalhar a comunicação. O primeiro item é a falta de
habilidade do emissor em identificar qual é a linguagem de quem vai receber a mensagem. Isso não quer dizer idioma, não estamos falando de idioma como português ou inglês, não. Mas a preocupação aqui é se a linguagem da pessoa, do receptor, é uma linguagem simples ou se é uma linguagem culta, se ele já sabe algo sobre o assunto ou se não sabe absolutamente nada sobre o tema da mensagem. Por isso que quando você for o emissor, conheça bem o perfil do seu receptor. Isso é fundamental para que a mensagem seja compreendida e exista de fato a comunicação. Um segundo problema é a falta de empatia do emissor com o receptor. Além de saber a linguagem correta, qual a linguagem necessária para a comunicação ser eficaz, o emissor ele também deve se colocar no lugar do receptor e se perguntar como ele gostaria de receber aquela informação. Isso vai moldar a mensagem de uma maneira que ela fique mais simpática e atrativa para o receptor e, consequentemente, a comunicação exista de fato. Um terceiro problema é a falta de interesse do receptor. E aí, muitas vezes, não adianta fazer muita coisa. Se você esteve atento aos 2 itens anteriores e não deu certo, pode ser que o problema não esteja com você que transmite a mensagem. Aí entra um ponto bem importante. Nem sempre é possível ter sucesso. A comunicação também envolve fatores que estão além das previsões, mas em todo caso, procure sempre se comunicar da melhor maneira que você puder. A comunicação, como já foi dito, ela está em tudo na nossa vida e cabe a nós escolher as melhores ferramentas para nos comunicar melhor. Tem, é claro, algumas dicas que a gente pode dar a você para que você consiga se comunicar melhor. Elas são, por exemplo, lembre-se que a comunicação começa em você, mas ela é processada na mente de outra pessoa. É o outro que vai receber. Você não pode estar pensando somente se você entendeu, mas se o outro entende também. Defina qual é o objetivo dessa comunicação. Se você não sabe onde quer chegar, você jamais vai saber também se já chegou naquilo que for fundamental, tá? Antes de comunicar, você deve clarificar, deixar claras as suas ideias. Você mesmo está entendendo o que está falando? Antes de você falar com alguém, é necessário saber se você mesmo entendeu. Quando comunicar, seja objetivo, vá direto ao ponto, seja claro, faça-se entender e também seja conciso. Muito falar não vai ajudar na comunicação. Seja direto, seja conciso, seja claro. Coloque-se também no lugar da outra pessoa. A gente já falou isso em relação à questão da falta de empatia. É necessário se colocar no lugar do outro, saber se o outro está entendendo, se o outro recebeu bem a mensagem. Não interrompa os outros, respeite os outros, faça perguntas sempre que necessário. Faça perguntas a si mesmo, faça perguntas ao seu emissor, faça anotações. Às vezes é necessário você anotar para não esquecer de nenhum item que você pretenda comunicar. E também faça anotações assim que você receber as mensagens, certo? Sempre preste atenção às mensagens não verbais. As mensagens não verbais são aquelas expressas sem a utilização de palavras, ou seja, é aquela linguagem em que se utiliza os gestos, as expressões faciais. Tudo isso vai ajudar para que você consiga fazer-se compreender e também compreender ao outro. Bom, é isso, gente. Essa é a nossa primeira aula de comunicação. Na próxima aula, a gente vai estudar também
os elementos da comunicação baseado no modelo de Shannon-Weaver, certo? De pronto, meu muito obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.